gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem, João, seu sumido? Foi eu que sumi dessa vez, né? Tudo bem, melhor agora. João, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai refletir. Nós vamos refletir. Eu fiquei sabendo que, assim, sabe, um passarinho me contou que a sua abordagem fala muito de autoaceitação. E aí eu tava pensando em casa esses dias, né? Ai, nossa, mas a autoaceitação é tão bacana, né? Tão demais. Você tava pensando assim? Não, eu tava pensando assim, sabe? Tipo assim, que muitas vezes eu ficava inseguro, porque inseguro em relação às outras pessoas, né? Porque o que eu achava que eu tinha de defeitos, eu achava que as outras pessoas não iam gostar desses defeitos. Tá. E aí, depois de um certo momento, eu comecei a perceber que, primeiro, antes das pessoas não gostarem dos meus defeitos, eu já não gostava dos meus defeitos. E isso contribuía, porque se eu não gosto, o que as outras pessoas vão achar? Né? Se eu não gosto de partes de mim, o que as outras pessoas vão pensar de mim? Aí eu cheguei num momento assim que eu comecei a pensar, eu teria que me aceitar da forma como eu sou. O João tava muito reflexivo. Não, eu tava muito reflexivo, porque na verdade eu tava num momento meio de crise. E aí nesses momentos você eu começo muito a refletir na minha vida. A gente é muito criativo nessa hora, né? Muito. E eu pensei assim, mas peraí, se eu tenho que me aceitar, se a autoaceitação é tão bacana, por que eu não consigo... Porque eu não consigo. Porque eu não consigo chegar na autoaceitação. E aí eu queria fazer essa pergunta pra você. E aí você lembrou que a minha abordagem falava de autoaceitação? Eu lembrei que você comentou comigo uma vez que a sua abordagem falava de autoaceitação. Tá. Nossa, você falou muita coisa, João. Você trouxe muita coisa. Você começou falando da abordagem, depois você falou de como você se sentiu, né? E depois você falou das reflexões que você fez e voltou para a abordagem de novo, tá? Uma das ferramentas da abordagem centrada na pessoa, que é a minha, é uma abordagem que é dentro da terceira grande força da psicologia, que é a psicologia humanista, né? Então a gente está muito acostumado com a psicologia psicanalítica, que é o Freud, né? Os psicanalistas, os TCCs e comportamentais, né? E a terceira grande força é a psicologia humanista, que dentro do humanismo tem essa nova onda da psicologia mais positiva também. Enfim, na ACP no Rogers, João, você tem razão. A aceitação é uma das coisas. Para nós, não tem como o paciente fazer uma grande mudança em algum comportamento dele, em algum hábito dele, sem antes ele aceitar que ele tem aquele hábito. Então é mais ou menos isso que você está dizendo, né? O Rogers vai dizer que é só quando eu me aceito, eu sou capaz de mudar. Tem uma frasinha, não é bem assim que ela tá, mas é uma frase do Rogers, que ele fala isso. Ele fala, quando eu me aceito, aí eu tô pronto pro passo da mudança, né? E aí, é verdade, a minha teoria, eu trabalho mesmo assim, aqui no meu dia a dia, no consultório, com os meus pacientes, essa é uma das premissas do psicólogo humanista rogeriano. E aí, quando a gente fala de aceitação, você falou de defeito, porque você fez comparações. Você percebeu que quando você fala do outro, o outro vai pensar o que de mim se eu for assim, né? Você está se comparando. Comparar-se com alguém nos dificulta nos aceitar. Isso é um ponto, né? Então eu vou dizer o que eu sempre digo aqui, a importância do autoconhecimento. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu tenho condições de fazer essas reflexões que você levantou aí, né? E essas reflexões, elas podem partir de uma insegurança minha, elas podem partir do meu medo, do que o outro vai pensar de mim, de que eu tenho que ser mais adequado ao que eu acho que ele espera de mim, para ele gostar de mim, né? Para que ele não ache que eu não sou bacana para ele e tal. Então eu posso partir desse pressuposto negativo, mas se eu tenho autoconhecimento, em algum momento eu chego nas reflexões que você fez, que é,
olha, mas eu não estou aceitando os meus defeitos, né? E como que eu quero então que o outro aceite os meus defeitos? E autoaceitação é entender, não é não ter defeito. Assim como busca de autoconhecimento, psicoterapia, não é não ter problemas, é ter compreensão de quem você é. Então a Kelly, ela é uma pessoa com qualidades e defeitos. Os defeitos, aqueles que ela já conhece, porque ela está sempre ali em processo de autoconhecimento, ela pode se comprometer a mudar, só que ela só pode se comprometer a mudar se ela aceitar. Então veja, João, se eu falar, fala aí, João, um defeito seu que você pode contar aqui na roda pro povo. Tem aí um defeito que você pode jogar na massa? É um defeito que eu posso jogar na massa? Tem sim, é um defeito. Eu sou muito indeciso. Tá, libriano indeciso? Geralmente sim. Tá, você é muito indeciso. Se você não reconhece que você é um moço indeciso, você concorda que você não tem por que mudar isso? Se eu não percebo que eu sou indeciso, quando disserem que eu sou, eu vou dizer que eu não sou. Então, é nesse aspecto que o Rogers fala, você só consegue fazer uma mudança quando você aceita que você tem essa dificuldade, né? Então, aceitar-se é um dos passos dentro do processo de autoconhecimento, e quando você se aceita e quando você conhece tanto as suas potencialidades, que é uma outra coisa que o Rogers faz muito bem, que é não só olhar para o paciente com o problema e a patologia que ele traz aqui, mas ele também tem coisas legais preservadas e que a gente pode potencializar, né? Sem descartar o problema, sem descartar a patologia. Então, me conhecer vai me fazer reconhecer em mim as minhas potencialidades e as minhas dificuldades. E quando eu conheço as minhas dificuldades, eu posso até achar ali que o coleguinha vai olhar e falar: ai, ela não é adequada para mim porque ela é indecisa, né? O João é o indeciso. O João não serve porque o João é muito indeciso e eu não quero esperar o João. Só que o João, ele pode até saber. Você pode até saber, João, que você foi, de repente, não foi escolhido ou a pessoa se afastou de você por conta da sua indecisão. Só que isso pode ser um grande problema para você deprimir, ficar chateado, arrasado, como pode ser uma coisa que vai te deprimir momentaneamente, mas que vai te inspirar por entender e aceitar que é indeciso, trabalhar essa dificuldade em você. Então, a autoaceitação é ótima para que você comece um caminho que pode levar a sua vida para um outro patamar, né? Eu não consigo melhorar os meus defeitos se eu não reconhecer eles. E se eu conhecer os meus defeitos, bem como as minhas potencialidades, eu posso ir muito longe no caminho que eu escolhi. Então, autoaceitação envolve responsabilidade, que é uma coisa que a gente fala muito aqui nesse canal, né? Envolve gostar de si, mesmo com qualidades e defeitos, né? Já falei que é dentro de um processo de autoconhecimento que isso acontece. Envolve saber das suas limitações e não se culpar tanto, porque sabe que isso é uma dificuldade. É muito importante a autoaceitação, porque vai mexer com a sua autoestima, com a sua confiança. Você vê que você começou a conversa falando de insegurança. Então, parece muito simples falar, aceite-se como é. É muito complexo, porque tem muita coisa aí dentro. Mas realmente é uma característica muito importante. Então é muito importante que a gente pense sobre autoaceitação, que a gente pense sobre quando nos sentimos inadequados, que a gente pare de se comparar, né? O outro é o outro, eu sou eu, o outro de repente é super decidido e você é indeciso, mas ele tem outra dificuldade, que de repente você não tem tanto, né? E a ideia é que a gente saiba muito da gente, olha, de repente eu leio bastante, sei falar bem, mas não sou boa, não tenho muita paciência, então eu preciso trabalhar isso na minha vida, né? Então, para eu querer trabalhar uma dificuldade minha na minha vida, eu preciso aceitar que eu tenho essa dificuldade. Então, é mais ou menos por aí. Eu não sei se você quer colocar mais alguma coisa, nem se eu respondi, mas dentro da minha abordagem é isso. Até agora a gente falou muito da parte da cabeça, mas, por exemplo, isso também vale se eu não estou bem com algo do meu físico, né?
Sim, Então, igual. Então tipo assim, no meu caso eu tenho um defeito que eu não curto, que é o meu cabelo é oleoso. Tá. E aí, isso pode ser um empecilho para eu gostar de mim mesmo ou não. É a forma que eu vou trabalhar que vai decidir isso. Sim, mesma coisa para as questões físicas, não muda, né? Se eu não estou satisfeita com o meu cabelo oleoso, quais são os recursos que eu tenho no mercado para isso? Por exemplo, em relação a produtos, né? De repente você passa muita mão no cabelo, a gente sabe que isso pode deixar ele mais oleoso. Você não usa o shampoo certo, enfim. Só que você incomoda. O que você quer? Você quer simplesmente acordar amanhã com o cabelo seco e não mais oleoso? Isso não existe muito, né? Então, aceitar que ele é assim e entender o que você tem de ferramenta aí no mercado para melhorar essa coisa que você não gosta em você. Porque a gente sempre tem, principalmente para coisas do corpo, gente. Pro lado externo é mais fácil, eu diria, do que para as questões internas. Ok. Algo a acrescentar? Eu não, e você? Acho que não. Acho também que deu para entender que a autoaceitação também influencia na nossa autoestima. Total, autoestima, confiança. Quando eu falei dos defeitos do corpo, né? Você falou, né, que você não gosta. Se você não gosta do cabelo assim, quando ele tá mais oleoso, você sai pra rua e você deve partir do princípio que tá todo mundo olhando, que tá feio, que a pessoa não vai gostar assim, né? E as pessoas precisam parar de querer gostar das coisas do corpo do outro, né, João? Vamos gostar das coisas do nosso corpo, né, também. É uma saída inteligente. Pois é, a gente precisa parar com isso. Essa questão pro corpo, a gente pode falar de padrões, né? Do quanto que isso influencia em como a gente se percebe. E aí você, de repente, não tem aquele padrão, até por uma questão biológica. Você nunca... Por exemplo, eu gostaria muito de ser mais alta, mas é isso aqui, o máximo que eu posso fazer é botar um salto, né? E se eu ficar muito presa de que eu sou inadequada, de que fulano ou cicrano não vai gostar porque eu sou mais baixa, poxa, eu vou ter um problema de autoestima, de segurança, eu não vou mais querer me expor, eu não vou querer sair, eu não vou, né? E olha aí o tamanho do problema que a gente vai arrumar, porque eu tenho a metragem que eu tenho, gente. Então, é muito importante entender que algumas coisas na autoaceitação, João, não dá para mudar. Por exemplo, no teu exemplo, dá pra gente combater, né, o cabelo oleoso. No meu exemplo, não dá para crescer. Então só resta aceitar mesmo, né? Aceitar e desenvolver e talvez colocar o meu foco maior nas coisas que eu gosto em mim. Porque todo mundo tem coisa que gosta e que não gosta, né? E se não tiver nada aí, tá me ouvindo, aí não tenho nada, Kelly, terapia, psicoterapia agora, já, nos procure. Certo, João? Certinho. Um beijo, gente, aceitem-se, saibam que todas as pessoas, até aquele teu ídolo maravilhoso que você ama, ele é uma pessoa e ele tem defeitos igualzinho a você. Talvez ele tenha defeitos que, como você não sabe, você acha que ele é incrível, mas talvez ele tenha até alguns que para você seja insuportável, não dá para estar perto. Todo mundo tem defeito e todo mundo tem potencialidade, então a gente tem que aprender a criar um bom relacionamento com a gente mesmo e a gente faz isso através do autoconhecimento. Beijo, até semana que vem. Tchau, João! Tchau, Kelly!